Uma simples viagem de ônibus pode ser um pesadelo, tá? Principalmente para a mulherada, Dá para acreditar que a polícia já registrou mais de 100 casos de importunação sexual nos últimos 2 anos, nos coletivos e também nos terminais da Grande Vitória. Bicho, a mulherada tem que ficar aguentando, né? Tem que ficar aguentando aqueles nojentos esfregando nelas, né? Vai falar que você, que é mulher que usa o Transcol, já não teve alguém se engraçando com você. Tomare que não. Mas é uma triste realidade, né, Tainara? É maluco que fica ali, né? Aí fica lá. Aí, né, segura, o busão vai. E aí, né, aquela esfrear. Para com isso. Respeita a mulherada que usa o busão. E sem falar na turma que chega na cara de pau mesmo, tocando terror pra cima das mulheres, né, ô Tainara? Pois é, Camargão, tem que respeitar em qualquer lugar, né? Aí no ônibus, quando a pessoa no transporte coletivo tá vindo de casa, indo pro trabalho, escola, ninguém merece toda essa situação que você acabou de descrever, né? E geralmente a pessoa também usa do artifício do ônibus estar mais cheio, às vezes a mulher tá em pé ou tá sentada e começa a praticar todo o crime. Crime este que nem sempre é desta forma como as pessoas imaginam, né? Como imaginam quando fala assim estupro ou um crime sexual contra a mulher, as pessoas também têm que considerar essa questão de encostar nas partes íntimas ou, como a gente já descreveu aqui, vários casos, Camargão, do homem ficar se masturbando dentro do ônibus, do lado ou olhando para uma mulher, que também é crime. Dito isso, a nossa equipe entrou nos ônibus aí para conversar justamente com a mulherada, saber quantas e quais já foram vítimas. Afinal, a gente tem esses dados aí. Nos últimos 2 anos, mais de 100 mulheres sofreram dentro dos coletivos, sem contar aquelas que não procuraram a polícia ainda, né? Justamente por nem conhecer o crime que sofreu. Vamos conferir então a reportagem da Manuela Machado. Embarcamos em um ônibus para conversar com algumas mulheres e saber se elas já foram vítimas de importunação sexual. A gente empurra, né? Mas é complicado. Tenta ficar atenta. Tem muita gente safada, né? Até mesmo em criança, né? Hoje em dia a gente olha para as pessoas, né? Não sabe mais quem é quem e eles aproveitam, né? Do ônibus cheio, a gente não conhece a pessoa pelo rosto, né? Nos últimos 2 anos, mais de 100 mulheres foram vítimas de importunação sexual dentro dos ônibus aqui no Espírito Santo. E esse número pode ser ainda maior. É que muitas vítimas ficam com vergonha e acabam não denunciando. Mesmo com medo e abalada, essa vendedora, que tem 20 anos de idade, procurou a polícia após ser tocada nas partes íntimas dentro de um coletivo. O acusado é esse homem, que aparece correndo nas imagens, após descer de um ônibus em Campo Grande, Cariacica. Dentro do ônibus entrou um cara comigo, ele estava no terminal também de Jardim América, do meu lado, na fila. E eu achei que era minha mochila batendo na minha parte íntima. Só que quando a gente chegou em Campo Grande, ele pediu para me dar sinal para ele. E eu dei o sinal para ele, aí logo em seguida ele se aproximou mais de mim e olhou para mim e perguntou bem assim: qual é o seu nome? Aí eu fui e ignorei ele. Eu vi que não era minha mochila batendo, ele foi e puxou a mão dele e olhei para o lado, para um senhor que estava e falei, ele estava com a mão em mim. E o senhor não entendeu, quem entendeu foi uma outra moça, que foi que me ajudou. Eu fui segurar ele, eu segurei a camisa dele até, só que ele acabou me agredindo e saiu correndo. Importunação sexual é um ato libidinoso, praticado contra alguém sem o consentimento. É qualquer ação com finalidade sexual. No início do mês, uma jovem de 21 anos foi vítima de um ato ainda mais grave. Ela foi violentada dentro de um banheiro do terminal de Laranjeiras, na Serra. Ele me abraçou por trás e aí nisso ele começou a rasgar minha roupa e passar a mão em mim e começou a falar umas coisas comigo, me chamando de vários nomes e começou a falar, olha como você me deixa, e pegou a minha mão e colocou nas partes íntimas dele. Aí nisso eu apertei e consegui soltar dele. Aí nisso eu saí correndo. E diante da falta de respeito e insegurança, nós mulheres precisamos ficar atentas.
A mulher não deve, em hipótese nenhuma, se sentir acuada, se sentir culpada ou ainda se sentir intimidada. Ela deve efetivamente, né, demonstrar o ocorrido, chamar a atenção dos passageiros, do motorista, do trocador, que com certeza as pessoas hoje têm interferido muito, né? E, a posteriori, fazer a denúncia da polícia. Camargão, a gente sabe que a mulher sofre em diversos ambientes, né? Mas se tratando dentro dos transportes coletivos ou dos terminais, como o caso que a Manuela Machado trouxe, mas que nós mesmos retratamos nas últimas semanas, a gente cobrou a própria GV Bus, né? A CETURB também. E a CETURB, por meio de nota, disse que repudia qualquer ato de importunação sexual e o que cabe às empresas terceirizadas, que são várias empresas que prestam esses serviços, a CETURB disse que orienta e capacita esses profissionais para atender essas vítimas, né? Isso é um ato depois que o crime já aconteceu. Como que eles vão atender as vítimas? Mas nós, é claro, também cobramos das autoridades em relação à segurança, já que a gente viu esse caso aí da vítima no terminal de Laranjeiras, ela estava dentro do banheiro feminino, reservado para as mulheres, e o homem estava lá dentro e acabou praticando todo esse crime. Nós estamos acompanhando de perto todos os casos, mas a Polícia Civil disse que sempre orienta as vítimas a procurarem a polícia, registrarem a ocorrência com o máximo de dados, o que tiver de característica física, se tiver imagens, para que essas pessoas possam ser investigadas e sucessivamente presas. Senão, a gente sabe que muitos casos não são registrados e essas pessoas continuam soltas e acabam fazendo outras vítimas, o que ninguém quer, né, Camargão? Sem dúvida nenhuma, até porque pode ser parente de alguém, né? Às vezes as pessoas não dão importância para um caso que acontece, né? Porque não é com elas, não é com alguém de dentro da sua casa. Agora, a gente tem que começar a se colocar no lugar das outras pessoas também. Você não tem uma filha que pega ônibus? Não tem um filho que vai para a faculdade, para a escola de ônibus? Sua esposa, sua mãe, por exemplo, sua prima, alguém da sua casa que utiliza o transporte coletivo. São mais de 100 mil pessoas por mês passando pelo sistema, mais de 600, por mês não, mais de 600 mil por dia que utilizam o sistema do Transcol. Ou seja, quantas mulheres estão nisso? Quantas mulheres estão correndo risco? A gente tem que abrir a boca e tem que botar o dedo na ferida para falar dessa realidade que as mulheres passam nos coletivos. Obrigado, Tainara.